No vídeo de hoje eu vou começar uma série de vídeos que vai continuar falando da frontura Lanofix, só que dessa vez fazendo os pontos que são exclusividade dela. Então se você quer saber quais são esses pontos, ou pelo menos o primeiro deles, eu te espero logo depois da vinheta. No vídeo de hoje eu trouxe para você o tecido felpudo, que é uma exclusividade das fronturas Lanofix. Então máquina e frontura Lanofix, se você tem uma, seja qual modelo for, do 321 até o 280, então 321, 22, 23, 26, e aí os modelos da série 200, 210, 218, 270 também funciona, tá? Mesmo sendo de fio fino, e a 280, você vai conseguir reproduzir o ponto felpudo, qualquer seja a sua frontura. SRP20, SRP50, SRP60 e a SRP60N, você vai conseguir fazer o ponto que eu vou mostrar logo em seguida para você, que é o ponto felpudo, um dos pontos mais bonitos que são possíveis de fazer nas máquinas Lanofix. Esse carinha aqui é o ponto felpudo, e a gente está fazendo ele aqui sem a utilização de cartelas, e já adianto, se você espera nesse vídeo a utilização de cartelas, não vai acontecer. Só no vídeo da semana que vem, justamente porque a técnica desse ponto aqui funciona muito bem sendo aprendida. O que eu quero dizer com isso? Você vai precisar treinar muito. Para fazer ele, a gente vai usar um fio de novelo, e aí muito importante eu dizer isso. Por que, Zé, você está falando que tem que ser fio de novelo? Ou se não, um fio cristal, aquele que vem em cone. Porque o fio tem que ser um único cabo, porque, primeiro, facilita para você e facilita para a vida da sua máquina, e o efeito fica totalmente diferente. Eu tentei muitas vezes fazer com fio industrial e eu não cheguei em momento algum a esse efeito aqui. Em resumo, esse ponto ele utiliza esse fio de base, que é o fio de novelo ou fio cristal, como eu já disse. Tem que ser um fio também, não pode ser uma espessura muito grossa. E ele usa um outro fio, que pode ser um fio industrial, muito fininho, ou se não um fio de nylon, aquele de costura, né? Que vem no retroço pequenininho. E aí você vai conseguir também o mesmo efeito. Eu preferi utilizar o fio industrial da cor mais próxima que eu tinha. Aqui a gente tem o avesso, onde aparece, né, onde deveria aparecer o fio industrial, apesar do meu vermelho ser mais escuro um pouquinho, né, o industrial do que o meu fio principal, ele não aparece, ele não manchou o tricô, ele ficou muito bem feito, inclusive, e eu gostei muito do efeito que a gente consegue obter com o ponto felpudo. Então aqui a gente vai ter o seguinte, a formação das laçadas vai acontecer na máquina e o tecido de base, que é o ponto meia que vocês estão vendo aqui, vai ser formado na frontura. Eu vou passar para você hoje exatamente como o manual manda fazer e eu vou evoluir para o jeito Zé de fazer. Por quê? Quando eu estou fazendo algum ponto na máquina que envolve muitos procedimentos, eu costumo testar, saber até onde a máquina fica sem determinado procedimento e funciona numa boa. E hoje eu vou mostrar para você essas duas maneiras, o jeito tradicional, de acordo com o manual da máquina, e também o jeito que o Zé encontrou aí de fazer para facilitar um pouquinho, gente. Na verdade, assim, não é um jeito obrigatório de você fazer esse ponto. Você vai, claro, testar e ver aquilo que te adapta melhor, né? Se seguir o manual, como eu vou ensinar num primeiro momento, ou se não, no segundo modo de fazer esse ponto, que é o jeito que o Zé encontrou. Para a gente fazer o ponto felpudo, eu vou utilizar o carrinho P, isso no modo tradicional. E o carrinho P, ele tem que estar colocado aí nele a chapa pressionadora, que é essa mocinha aqui de metal que a gente parafusa no carrinho. Então a gente tem a chapinha que vem separada do carrinho. Nesse parafuso aqui, a gente vai encaixar e parafusar a chapa pressionadora. Não pode apertar muito, tá? Porque ela tem que ter esse movimento aqui, ó. Que você vai encaixar ela primeiro na frente e depois atrás, para correr com o carrinho, seja na frontura ou na máquina. E agora a gente vai por passo a passo, de acordo com um manual de como fazer o ponto felpudo na sua Lanofix. Mesmo seguindo o passo a passo exatamente como está dizendo no manual, uma coisa eu vou fazer diferente porque eu acho que é contraproducente você manter aquele passo a passo, o início dele pelo menos, para você fazer esse ponto aí numa confecção ou até mesmo num objeto de decoração. Então no manual eles dizem para você colocar os dentes do contrapente de montagem exatamente em frente à agulha da máquina. Então a gente tem o V formado pelo fio que está pegando na agulha da máquina e a gente vai colocar o dente do contrapente dentro desse V. Só que eu não vou fazer isso. O que eu vou fazer? Eu vou colocar de qualquer jeito, porque eu não estou trabalhando aqui com a malha cheia, que é o que eles orientam no manual. Eu estou trabalhando no 1 por 1, poderia estar trabalhando no 2 por 1, poderia estar trabalhando qualquer tipo de barra aqui para iniciar esse trabalho. Eu vou colocar o peso, não precisa de muito peso, para o comecinho, mas para o tecido felpudo vai precisar. E aí eu vou fazer o arremate, vocês já conhecem como é que eu faço o arremate. Vou colocar na regulagem 1, eu levanto
a alavanca lateral esquerda para a posição de bolinha, a alavanca lateral direita no triângulo, a alavanca de tecido no deslizado, botão de desenho aqui 0 e 1 da frontura, o direito no 0. Eu vou passar uma carreira que vai tecer só na máquina. Depois eu vou passar outra carreira que vai tecer só na frontura, outra carreira só na máquina, vou fechar o arremate voltando as alavancas para a posição que estava antes. Coloco na regulagem 2, isso para esse fio, tá? E também muito importante, para minha máquina, porque para sua máquina pode ser uma regulagem diferente. E vou tecer 4 carreirinhas. Nessa última carreira, eu vou ter que colocar os pontos da máquina para a frontura. Para isso, eu vou utilizar esses dois rapazinhos aqui, ó, que são transportadores de ponto que são programáveis. Eu consigo fazer um por um, consigo fazer uma série de combinações. E aí eu vou transferir os pontos, usando mais ou menos a técnica do ponto tijolinho que eu já ensinei aqui no canal. Eu vou passar os pontos para o outro transportador, que está pegando eles da máquina. Então eu pego com um. Por isso que eu tenho que ter 2, tá? Eu vou colocar aqui, enganchar ele. Né? Na verdade eu não vou enganchar, mas eu vou fazer com que as pontas coincidam com os buraquinhos do de baixo para conseguir transferir os pontos. Isso serve para transferir pontos da máquina para a frontura, que nem eu estou fazendo agora, e da frontura para a máquina também. Então se você tiver 2, esse daqui adianta bastante, porque você não faz devagarzinho, né, com aquela agulhinha de 1. Se você não tiver, você pode usar a agulha de 2 orifícios, que é o que acompanha a máquina já, para fazer esse tipo de transferência. Para transferir mais tranquilamente os pontos, sempre verifique se as linguetas da frontura ou da onde você está transferindo o ponto estão abertas. Então a gente vai fazendo aqui, transferindo esses pontos da máquina para a frontura. Eu estou meio de lado, então fica meio difícil, mas a gente chega lá. No caso desse transportador programável, só tomar cuidado também, porque as agulhas que estão recolhidas dele aqui embaixo, né, que não estão trabalhando, às vezes engancham na agulha que está em trabalho na frontura, tá? Então tem que tomar um pouquinho de cuidado com relação a isso. Então eu vou fazer o último aqui. Desculpa se eu estou entrando na frente, mas acho que não. Essa última. E aí esse último aqui, ó, a gente pode fazer com a agulha contra dele, que é de uma agulha. A gente consegue na boa transferir esse pontinho para cá. Bom, primeiro de tudo, Zé, mas você está fazendo tudo ao contrário. Você está transferindo os pontos da máquina para a frontura. Esse ponto aí vai ser feito na máquina. Era para estar os pontos na máquina. Não. Os pontos têm que estar na frontura. Lembra que lá no começo eu disse que o tecido base, que é esse, né, o que aparece no avesso, é feito pela frontura e as laçadas pela máquina? Sério, gente, eu gosto muito desse ponto. É fofinho. Como eu estava dizendo, o tecido base será feito na frontura. E eu vou, inclusive, desatarrachar aqui meu braço. Então essa alavanquinha aqui a gente vai, para trabalhar com esse ponto, colocar no P. Quando isso acontece, eu vou mostrar por baixo para ficar mais fácil de visualizar. Aqui a gente tem esse guia-fio, que é o guia-fio auxiliar. Esse cara aqui, com essa alavanca recolhida, ele está escondido, ó, não tem nada aqui. Quando a gente aciona a alavanca, tem ele aqui. É por aqui que vai passar o fiozinho fino que eu tinha comentado lá no começo. Vai passar por essa argolinha aqui e vai atravessar lá para baixo para entrar nesse guia-fio que é um triângulo aqui. A gente faz isso já na máquina com a ajuda da agulha de 2 orifícios. Então, mostrando aqui para você, a gente vai pegar o fio e vai colocar na agulha de 2 orifícios e vai encaixar aqui e vai seguir reto até lá dentro, passando a agulha pelo guia-fio auxiliar. Então, vou colocar aqui. Prender novamente o meu braço. Eu vou desconectar o carro da frontura e vou descer a frontura, porque eu não consigo enfiar esse fio auxiliar, que é esse carinha aqui, ó, tá? Eu não consigo enfiar ele estando a frontura levantada. Por quê? Esse guia-fio fica muito próximo dos ganchos da frontura, né, dos postes. Então, para fazer a enfiação do guia-fio auxiliar, eu vou colocar o fio na agulha de 2 orifícios, vou passar o fio pela argola que tem aqui que eu já mostrei e por dentro, olhando de lado assim você consegue ver, tá? E por dentro do guia-fio auxiliar. Coloquei, eu vou segurar o fio e vou subir a frontura. Mantenho o fio preso na minha mão. Depois de ter colocado o fio auxiliar no guia-fio, eu vou levar ele, sempre tomando cuidado para não enganchar nos postes, tá? Deixei ele aqui e vou levar ele até o peso para amarrar ele
no peso. Eu vou colocar o carro conectado no braço. Muito importante, alavanca P e H no H. E aí a gente vai colocar para dentro 3 agulhas da frontura. Ou seja, eu vou deixar 3 agulhas aqui da frontura na beirada, que não vai ter nenhuma agulha da máquina cruzando com elas. Então eu vou até o fim. E deixo do outro lado também 3 agulhas na frontura, sem ter agulha cruzando na máquina. Essas agulhas aqui eu vou voltar para a posição B. Se voltar com a mão assim mesmo, depois eu venho aqui na frente, só passo a mão nos ganchos. E elas ficam alinhadas na posição B. Para fazer o ponto felpudo, a gente vai utilizar a alavanca lateral direita, sempre à direita, no triângulo, a alavanca lateral esquerda na bolinha, e o carro sempre vai estar à esquerda, vai começar sempre à esquerda. E a alavanca de tecido na posição SJ, que é o deslizado. Para começar, no passo a passo que está no manual, a primeira coisa que a gente vai fazer é passar o carrinho P na frontura, encaixa primeiro a chapa pressionadora e depois o trilho, e eu vou trazer as agulhas da posição B para a posição C. Então o carrinho sempre é da esquerda para a direita. Passei aqui. Zé, mas para que tem que passar esse carro? Por que faz assim? Isso daqui é para ajudar a máquina a tecer. Por que vocês vão saber agora? A gente vai trabalhar na frontura para esse fio aqui e nessa máquina aqui na regulagem 5 para fazer o tecido de base, e na máquina a gente vai trabalhar numa regulagem 7. Então eu sempre trabalho com uma diferença de 2 números de regulagem a mais na máquina. Mas isso aqui, mais uma vez, é nessa máquina, com esse fio. Talvez na sua máquina você vai fazer teste. Por isso que eu estou ensinando primeiro o ponto felpudo básico, para você fazer teste. Então a gente sempre vai trabalhar com 2 números de diferença na regulagem. Na sua máquina pode ser 1, pode ser 2, ou depende também do tamanho da laçada que você quer. É claro, não dá para fazer uma laçada muito grande, tá? Mas dá para fazer uma laçada desse tamanho aqui que vocês já viram na amostra, que dá aí mais do que meio centímetro de laçada e fica bem bonitinho. E eu venho com o carro da máquina e da frontura da esquerda para a direita. O fio base, ele laça nas agulhas da máquina, enquanto na frontura tece junto o fio base, que é o fio mais grosso, e o fio auxiliar. Quando eu passo o carro para cá, eu preciso ajudar a frontura em todas as carreiras. Passo para cá. Zé, mas as laçadas não precisa derrubar, não precisa fazer de um jeito diferente? Não, não nessa carreira. Porque aqui eu teci só na frontura. Lembra que está no deslizado e que aquela alavanca do lado esquerdo está aberta na posição de bolinha? É justamente para isso, para tecer para cá e não tecer para lá na máquina. Para derrubar as laçadas, a gente vai utilizar também o carrinho P colocado na base de agulhas da máquina. Encaixa primeiro a chapinha, depois no trilho. Eu vou com o carro para a esquerda e volto com o carro para a direita, derrubando as laçadas que formaram nas agulhas da máquina. Então as agulhas da máquina estão vazias. Zé, mas vai cair os pontos? Não vai. Fiquem de boa. Não vai. Eu vou trazer novamente as agulhas da posição B para a posição C, na frontura. Notem que na frontura toda vez a gente vai usar esse carrinho, toda a carreira. Laçadas na máquina. Tecido de ponto meia na frontura com os 2 fios e a laçada com fio só. Eu vou mais uma vez passar o carrinho auxiliar para colocar as agulhas da posição B para a posição C e vou tecer uma carreira para lá, que só tece na frontura. Vou agora derrubar as laçadas. Eu vou então mais uma vez passar o carrinho P da esquerda para a direita na frontura, agulhas em posição C. Teço máquina e frontura. De novo, teço só na frontura. Mais uma vez, o carrinho P está aqui para ajudar as agulhas da frontura a tecer e para derrubar as laçadas que formam na máquina. Então, voltando aqui, a gente vai colocar novamente as agulhas na posição C. Agulhas de novo da frontura na posição C. Carrinho P na máquina, vai e volta, derrubou as laçadas. E aí a gente volta para o primeiro passo. Ó, tô parando o vídeo aqui no meio para dizer para você não se esquecer de curtir o vídeo, assistir esse vídeo inteiro. Então, se você começa a assistir um vídeo do canal Tricotando com Zé, assista ele do começo ao fim. Isso é muito importante, porque garante que os índices de retenção do canal fiquem bons. E aí esse canal vai ser cada vez mais mostrado para mais pessoas. E a gente está crescendo em número de inscritos, então eu preciso sempre reforçar essas informações. Então,
Se começou a assistir um vídeo meu, por favor, vai até o fim dele. E não se esquece também de curtir o vídeo e comentar. Comenta bastante, gente. Comenta mesmo. Diz que gostou do vídeo, se não gostou do vídeo, mas não esquece de deixar também o seu comentário, porque isso ajuda no engajamento do canal. E aí o Zé, nessa brincadeira de fazer as amostras e experimentar esse ponto, eu falei assim, eu vou mudar. Primeiro que eu não quero mais passar o carrinho P na frontura. Só que antes de começar, eu preciso deixar uma coisa muito, muito clara. Isso aqui é o Zé que está fazendo. Se você quiser fazer esse ponto sem problema nenhum na sua máquina, faça de acordo com o passo a passo que eu fiz até agora. Aqui você pode tentar na sua máquina. Se for bem, ótimo. Se não for, volta para o passo a passo anterior. Senão você não vai conseguir sucesso na confecção desse tecido. Se você tiver dificuldade de fazer esse tecido na sua máquina de frontura, talvez a tua máquina de frontura precise de um técnico. Tá? Porque se está tudo certinho, você não vai ter problema na hora de fazer. Bom, o Zé imaginou o seguinte, eu não quero ficar passando carrinho P toda hora de um lado para o outro na frontura. Eu vou suspender essas 3 agulhas que tem aqui, porque afinal de contas, são elas que, sem passar o carrinho e sem levantar elas é que dão problema, e vou trazer o carro da direita para a esquerda. Para mim, teceu numa boa aqui na frontura, não teve problema nenhum, só essa agulha que estava fora de trabalho, e aí foi burrada minha. Eu vou novamente suspender essas agulhas e vou passar o carro da direita para a esquerda. E agora sim eu continuo com o carrinho P. Só que uma outra coisa também que eu vi que não adianta muita coisa é essa chapinha aqui. O que eu vou fazer? Eu vou tirar a chapinha. Zé, mas aí não vai empurrar. Aí eu tenho a opção de ou ignorar, que não vai empurrar, as laçadas, ou fazer isso. Zé, mas aí é mais trabalho. Sinceramente, gente, eu não acho não. Na boa, não vejo mais trabalho passar essa reguinha aqui. Primeiro que você vai ter mais segurança do que aquela chapinha dá para tecer, né? Vou suspender as agulhas de novo. E na hora de encaixar o carrinho P é mais fácil, porque eu só encaixo lá atrás, ó. Empurro as laçadas, suspendo de novo, derrubo as laçadas, empurro, suspendo de novo e derrubo as laçadas. Zé, você falou que se uma laçadinha entrar dentro da outra não tem muito problema. Então quer dizer que se eu quiser seguir tecendo dessa maneira, sem derrubar os pontos da máquina com carro P, eu não consigo depois bater o tecido e fazer com que essas laçadas desenganchem ou saiam de dentro uma da outra? Não. Eu tentei, eu queria ensinar assim, eu achei que ia ser super fácil, mas não dá. Ficou horrível para soltar. Essa amostra aqui, o que eu fiz? Esse finalzinho aqui dela, eu fiz dessa maneira. Eu passei, sei lá, acho que uma meia hora tirando, meia hora nada, passei mais de uma hora tirando as laçadas, né, enfiando uma agulha assim por dentro, né, do ponto que formava e puxando ela para sair. Então não compensa seguir direto com esse ponto para depois soltar as laçadas que a gente formou uma dentro da outra porque não derrubamos os pontos. E aí a gente vai fazendo esse ponto até o tamanho que a gente precisa. Você quer fazer esse ponto na tua frontura? Faça, mas lembra, você vai precisar treinar antes. Outra coisa, todo mundo que eu conheço que fez tricô à máquina, que faz tricô à máquina, que tem Lanofix, fala pra mim assim, Zé, esses pontos que vai carro P são muito difíceis. Eu discordo, eu acho que o carro P ele facilita. Lembrando mais uma vez que o passo a passo que eu passei aqui, como sendo do Zé, é do Zé, você não precisa seguir. Você pode seguir o passo a passo que eu passei em primeiro lugar, que é o que está exatamente no manual. Foi lá, a única coisa é só o início que eu faço uma barra, porque eu acho que é mais fácil do que começar e com separação, etc e tal. E, reforçando mais uma vez, usem um fio de novelo para fazer o tecido principal, para fazer as laçadas, e um fio industrial de uma cor parecida para fazer o fio base, ou um fio de nylon, ou um fio de costura. Tá? Esse fio aqui é necessário, é ele que faz as laçadas permanecerem laçadas, não se perderem com o tempo. É importante também eu dizer que não dá para fazer esse ponto nas máquinas Eugene, porque as máquinas Eugene não têm esse guia-fio auxiliar, que coloca o fio na posição correta para a máquina trabalhar somente com as agulhas da frontura. Então, não dá para fazer na sua máquina Eugene esse ponto. É uma exclusividade das fronturas Lanofix. Se você é uma pessoa que pretende colaborar financeiramente com o canal Tricotando com o Zé, lembre-se, o link do meu Apoia-se
tá na descrição desse vídeo. E se você chegou até aqui no vídeo, eu agradeço muito. Nos vídeos aqui do lado tem vídeos do canal Tricotando com Zé, para você aí maratonar o conteúdo aqui. Então, escolhe um desses aqui para você assistir. Mais uma vez, então, muito obrigado. Até semana que vem. Tchau, tchau.